Mano Brown. Um nome que carrega peso, respeito e história. Considerado uma das vozes mais potentes da música brasileira, ele transcende o rock para se tornar uma referência cultural e social no país. Com sua postura firme, discurso direto e engajamento com as questões da periferia, Brown construiu uma imagem forte, quase impenetrável. E justamente por isso, quando ele fala, o Brasil para ouvir, durante anos, ele optou por manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Mas agora, após uma década de silêncio, ele decide se abrir e revelar algo que muitos sequer imaginavam. Um segredo guardado a 7 chaves, que finalmente vem à tona e promete mudar a forma como o público vê sua trajetória pessoal. Por mais de 10 anos, Mano Brown escolheu o silêncio, quando o assunto era sua vida conjugal. Em um mundo cada vez mais exposto, onde artistas revelam cada detalhe de suas rotinas nas redes sociais, a postura discreta do rapper sempre chamou atenção. Ao longo dessa década, ele nunca confirmou nem desmentiu boatos, nunca deu entrevistas tocando no tema e evitou qualquer exposição que pudesse alimentar especulações. Esse silêncio absoluto criou uma aura de mistério, levando muitos a se perguntarem: o que ele estaria escondendo? Seria apenas proteção à família, ou havia algo mais profundo por trás dessa escolha? O tempo passou, e o silêncio de Brown só aumentou o interesse do público até agora. Durante esse longo período de silêncio, diversas polêmicas começaram a ganhar espaço nos bastidores e nas redes sociais. Rumores de crise no casamento, boatos de separação e até supostas traições foram amplamente comentados por páginas de fofoca e fãs mais atentos. Algumas ausências públicas da esposa de Mano Brown, em eventos importantes, levantaram ainda mais suspeitas. Em certos momentos, colunistas chegaram a afirmar que o casal já não vivia junto, mas como sempre, sem qualquer confirmação oficial. O rapper seguia calado, alimentando ainda mais a curiosidade e as teorias. A falta de explicações fez com que muitos acreditassem que havia algo mais sério por trás do distanciamento. As especulações se multiplicaram, mas a verdade continuava, guardada até agora. Depois de anos evitando qualquer comentário sobre sua vida pessoal, Mano Brown finalmente surpreendeu a todos ao aceitar falar abertamente sobre o tema em uma entrevista íntima e carregada de emoção. O momento aconteceu durante uma participação especial em um podcast voltado para conversas profundas sobre vivências pessoais e trajetórias de vida. Desde o início da gravação, o clima era diferente. Brown estava sereno, direto, mas com um olhar que deixava transparecer o peso do que seria revelado. Em meio a assuntos sobre carreira, passado e amadurecimento, o apresentador tocou com cuidado no tema do casamento e, para surpresa geral, Brown não apenas respondeu, como mergulhou em detalhes nunca antes compartilhados. O silêncio de uma década finalmente estava prestes a ser quebrado, e com ele viria uma revelação que pegaria até os fãs mais antigos de surpresa. Foi nesse momento da entrevista que Mano Brown, com a voz firme mas visivelmente emocionado, revelou o que havia mantido em silêncio por tanto tempo. O rapper contou que, há cerca de 10 anos, ele e sua esposa enfrentaram uma crise profunda, marcada por desgaste emocional, pressões externas e um afastamento quase definitivo. O casamento, segundo ele, chegou a um ponto crítico, e os dois optaram por se separar temporariamente, longe dos olhos do público, da mídia e até de amigos próximos. Porém, o mais surpreendente foi o pacto que o casal fez: manter tudo em absoluto sigilo, protegendo a intimidade da família e, principalmente, dos filhos. Brown afirmou que esse período fora dos holofotes foi essencial para o amadurecimento de ambos. Eles se reconstruíram como indivíduos antes de decidirem retomar a relação, com mais equilíbrio e cumplicidade. A revelação, guardada a 7 chaves por uma década, mostrou não apenas a força do relacionamento, mas também o lado mais humano e vulnerável de um ícone que, até então, parecia inabalável. A repercussão foi imediata. Assim que a entrevista foi ao ar, as redes sociais explodiram com comentários de apoio, surpresa e emoção. Fãs antigos, que acompanharam a trajetória de Mano Brown desde os tempos do Racionais McCassie, se manifestaram, com respeito e admiração pela coragem do artista em se abrir sobre um tema tão pessoal. Muitos destacaram a maturidade com que ele conduziu a revelação,
sem ataques, sem vitimismo, apenas com verdade e serenidade. Figuras conhecidas do meio musical também reagiram. Artistas como Emicida, Criolo e Djonga comentaram publicamente, elogiando a postura de Brown e exaltando o valor da discrição e da reconstrução longe dos holofotes. Até mesmo nomes fora do universo do rap, como apresentadores e jornalistas, reconheceram o impacto do depoimento. O que era apenas um segredo conjugal tornou-se uma lição sobre amor, superação e a importância de saber o momento certo de falar. Ao encerrar a entrevista, Mano Brown deixou uma mensagem que tocou profundamente quem o acompanhava. Com a voz calma e o olhar fixo, ele refletiu sobre o quanto é difícil manter o equilíbrio entre a vida pública e a vida pessoal, principalmente quando se vive sob constante julgamento. Disse que aprendeu, com o tempo, que preservar aquilo que é mais sagrado, a família exige silêncio, paciência e, acima de tudo, respeito. Nem tudo precisa ser explicado no calor da fofoca, afirmou. Brown também falou sobre a importância de errar, reconhecer, perdoar e reconstruir, sem a pressão de agradar ao público. Para ele, o verdadeiro crescimento acontece longe dos aplausos. Ao final, agradeceu à esposa pela parceria, aos filhos pela compreensão e ao público pelo carinho, ao longo de todos esses anos. Foi um encerramento forte, sincero e emocional, à altura de quem sempre soube usar as palavras no tempo certo.